Olá, amigos do canal É Tempo de Oração, você das redes sociais, você que está nos assistindo através de um link que alguém enviou o link dessa aula, desse estudo bíblico para todos vocês. Deus abençoe vocês nesta aula. Nós vamos trazer hoje a carta à igreja de Tiatira, essa carta que nós vamos esmiuçar, vamos trazer aqui junto com o Luiz, meu irmão aqui em Cristo, vamos trazer para todos vocês a explicação, né? Essa carta à igreja de Tiatira, localizada na província romana da Ásia. A cidade de Tiatira se situava a cerca de 32 quilômetros a sudeste de Pérgamo. Dá para entender de que essas cidades, essas 7 cidades, elas ficavam perto uma da outra. É sobre esse assunto que nós vamos falar. Fica conosco. Você que está aqui pela primeira vez, procure já se inscrever, clicar também no sininho para que você possa receber as notificações de cada vídeo que é feito aqui dentro do canal É Tempo de Oração, e também enviar para outras pessoas esse link para que elas também possam ter esse privilégio de aprender sobre a carta de Tiatira e os outros vídeos, as outras videoaulas que estão dentro da playlist aqui dentro do canal. Muito bem, vamos em frente. Está aqui comigo também o doutor José Luiz, que é um servo de Deus, que Deus tem usado muito para trazer a palavra de Deus, para levar o Evangelho, trazendo as inspirações que Deus tem nos dado. O Luiz, ele é um coautor do livro aqui, que está conosco, aqui no livro, e tudo que ele vai estar falando, nós vamos estar falando aqui, dentro desse livro, Apocalipse, onde o fim é o começo, que em breve nós estaremos lançando, aqui mesmo dentro do canal, estaremos lançando o livro Apocalipse, onde o fim é o começo. Luiz, doutor José Luiz, Deus abençoe você e todos que estão nos assistindo. Olá, pastor Genival, forte abraço ao senhor, sua família, a todos os ouvintes, né, que nos acompanham todos os sábados aqui, e juntos, né, estudamos a palavra de Deus sobre o Apocalipse, sobre escatologia. Nós já falamos sobre alguns temas bem interessantes. Nós estamos agora numa série de vídeos falando a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. Já tratamos aqui sobre a igreja de Éfeso. A igreja teria perdido o seu primeiro amor, não obstante seja uma igreja de muitas obras, mas teria perdido o seu primeiro amor. A igreja de Esmirna, que é a igreja da era das perseguições, de grande tribulação, também uma igreja de grande perseverança. Em seguida, falamos sobre a igreja de Pérgamo, né, a igreja que trata das falsas, das heresias, né, das falsas doutrinas, tem a sua conexão com a palavra, o verdadeiro evangelho. E hoje nós falaremos sobre a igreja de Tiatira, que seria a igreja da quarta era, a igreja da era considerada negra, a era de intensa perseguição, o decreto papal contra os hereges, etc. A igreja de Tiatira, né, como o Sobem muito bem pontuou, é uma igreja da Ásia Menor, cuja cultura, né, estava muito próxima ali da cultura do Império Grego ainda. Não obstante, já nesta época das 7 igrejas, das cartas das 7 igrejas, as fosse o Império Romano, ainda havia muito da cultura grega na cidade de Tiatira. Pastor Genival, cidade de Tiatira, algumas curiosidades, né, da própria cidade, né, a sua questão geográfica, a sua questão histórica e também a sua parte espiritual. O que podemos aprender com essa igreja de Tiatira? Quais são os alertas dados pelo nosso Senhor Jesus Cristo a essa igreja de Tiatira? E qual é a promessa, caso essa igreja de Tiatira possa vencer? Os ensinamentos que nós podemos obter dessa carta à igreja de Tiatira são ensinamentos que foram levados à igreja daquela época, à igreja de todos os tempos e também à igreja dos últimos dias. Nós, enquanto integrantes do corpo de Cristo, a igreja de Cristo, podemos absorver essas mensagens, esses alertas que foram dados a essa igreja. Se eu puder já iniciar a leitura na página 72 do livro Apocalipse, onde o fim é o começo, que será lançado. Teremos o lançamento oficial em breve, né? Já está tendo aí uma pré-venda, mas faremos esse lançamento oficial, anunciaremos aqui no canal do Senhor.
e convidamos aí ao ouvinte fazer a nos acompanhar Isso mesmo. na Aqui página 72. já está na tela e nós vamos aqui ler justamente sobre esta carta de Tiatira. Então vamos lá, meus amigos, acompanhe na tela aí tudo isso aqui que nós estamos lendo está no livro. Você pode acompanhar também pelo livro agora, quem já tem, né? Quem já participou dessa pré-venda. E diz assim, que é o ponto 7.8, né? Carta à igreja de Tiatira. Localizada na província romana da Ásia, a cidade de Tiatira se situava a cerca de 32 quilômetros no sudeste, a sudeste de Pérgamo. Tiatira era uma grande cidade comercial, cujas atividades predominantes se concentravam na produção e comercialização de tecidos tingidos, cerâmicas e trabalhos com metais, obrigando muitas corporações comerciais intimamente ligadas ao paganismo. A igreja de Tiatira, semelhantemente às igrejas anteriores, foi elogiada e advertida pelo Senhor. Vejamos o que foi relevado à igreja de Tiatira através da quarta carta. Então, a gente vê de que era uma cidade muito importante, né, Luiz? Nessa época, uma cidade comercial. Contexto histórico da cidade de Tiatira, né? Uma cidade que trabalhava muito com metais, ah, e metais que, por exemplo, cobre, e também com outras iguarias, né? Digamos, a púrpura, o tecido, o tingimento de tecido, tudo isso contribuía, isso era levado até, inclusive, pelo Império Romano para que servisse de roupa, né? Para os imperadores, para os generais, para os soldados romanos. Era dali que vinha esse tecido tingido de vermelho, etc. E que logo à frente, em outras passagens do Apocalipse, nós teremos essa visão a respeito da mulher sobre o dragão, né, ela vestida de púrpura. Vamos segurar essa informação, porque nós teremos um vídeo específico sobre a mulher e o dragão, mas o cenário que nós vemos lá em Apocalipse, a respeito da mulher e o dragão, ele retrata muito bem ele personifica muito bem essa imagem aqui da igreja de Tiatira, né? Uma cidade que vivia do cobre, vivia de metais e vivia também de tingimento de tecidos, cerâmicas. O seu comércio era um comércio muito forte, e tudo isso tem uma relação com o que o próprio Senhor Jesus vai dizer logo no início do capítulo 2, nos versos, a partir do versos 18 do livro do Apocalipse. A forma como o Senhor Jesus se apresenta a essa igreja, né? Isto diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Então, quando o Senhor Jesus se apresenta a essa igreja, ele se apresenta, inclusive, com algumas características próprias da cidade de Tiatira, né? Algo que era comum para eles. E também os alertas que se irão decorrer nesta carta da igreja de Tiatira, também a promessa da vitória, também terá relação com as suas características históricas e geográficas dessa igreja. Mas vamos fazer a leitura, então, do livro do Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 18, para que o ouvinte possa acompanhar aí, juntamente conosco. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama,
E sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Algum comentário aqui antes de continuar essa leitura, Luiz? Bom, é a forma como o Senhor Jesus Cristo se apresenta, né? A igreja faz conexão, como nós falamos, ao seu perfil, ao perfil da cidade de Tiatira. Até depois, se o ouvinte quiser, né, fazer uma leitura lá no livro de Atos, capítulo 16, no verso 14, lá fala a respeito de uma mulher chamada Lídia, que era, inclusive, da cidade de Tiatira. E ela vendia púrpura, ela era vendedora de púrpura, ela vendia em outras cidades circunvizinhas, inclusive numa das cidades onde Paulo estava, e, não obstante ela ser de Tiatira, vendedora de púrpura, ela servia a Deus, e o Senhor abriu o coração desta mulher para que estivesse atenta ao que Paulo dizia, o que está lá no verso 14 do capítulo 16 do livro de Atos. Então você vê que essa cidade, ela tinha o seu trabalho com metais, tinha o seu trabalho com tingimento de roupas e também com a venda de púrpuras. Agora, em relação a essa parte inicial, pastor Genival, que o senhor leu, conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Então, o Senhor Jesus começa elogiando essa igreja, e ele começa o elogio falando algo que ele disse, inclusive, às igrejas anteriores. Obras e amor foi um elogio que ele fez à igreja de Éfeso. Embora ela tivesse obras, amor, ela teria perdido o seu primeiro amor. Teu serviço e tua fé, paciência. Qual a igreja que teve paciência? A igreja de Esmirna. Não obstante estivesse em grande tribulação, foi uma igreja paciente. A igreja de muitas obras, mais do que as primeiras. Só que ele chega num momento em uma igreja que, não obstante tivesse tudo isso, todas essas obras, amor, perseverança, paciência, nós chegamos agora a uma prefiguração de uma igreja que tinha em si falsas doutrinas e profecias. Eles tinham dentro do seu corpo cristão a profetisa Jezabel, numa conexão com a Jezabel da época de Acabe, né, a esposa de Acabe, que levava o povo de Israel, já naquela época, na época do rei Acabe, a pecarem, fornicarem, inclusive com outros deuses, com os deuses de Baal, né? E lembramos aí dessa figura de Elias, Jezabel, Acabe, e onde há aquele desafio que é feito por Elias, no qual é demonstrado o grande poder de Deus perante os profetas de Baal, e esses profetas são mortos, tendo em vista aquela grande revelação que veio do céu através do fogo que consumiu todo o holocausto. Mas quando se fala aqui em Jezabel, é para fazer justamente esse paralelo. Olha, nesta igreja de Tiatira, ou se considerarmos na era da igreja de Tiatira, ao longo da história da igreja, é uma era em que a igreja está muito envolta em doutrinas, em profecias falsas, né? E essa profetisa, ela engana os servos do Senhor para comerem sacrifícios de idolatria e fornicação. Agora, Luiz, aí a gente vê a importância da gente entender sobre essa tipologia, né, do Antigo Testamento, que parece que a história se repete e traz até nomes, né, desses protagonistas aí, como a Jezabel, e a importância da gente entender de que o Velho Testamento, quando a gente lê o Velho Testamento, sempre vai estar apontando para o Novo Testamento, para Cristo. Na verdade é para Cristo. Cristo é o centro de tudo. Porque você vê, nós estamos aqui trazendo uma conexão de algo que aconteceu lá atrás,
no tempo de Elias, há cerca de quê? 600 anos, 700 anos antes de Cristo. E agora nós estamos no período de João, que é há cerca de 90 anos depois de Cristo, que o Senhor entrega para ele essas palavras para ele escrever. E nós hoje estamos pregando há quase 2000 anos depois, pregando para essa geração do nosso tempo, os nossos contemporâneos, mostrando justamente coisas que aconteceram lá atrás, há muito tempo, muitos anos lá atrás, que estão acontecendo também, as mesmas coisas, parece que está se repetindo nos dias de hoje. Realmente, pastor Genival. Então, assim, é uma igreja que vivia muito dessa mistura, né? Dessas aparências. E quando nós falamos também em fornicação ou idolatria, nós temos que conceber, né, uma ideia de idolatria, não apenas aquela ideia de idolatria a imagens, né? A idolatria aqui é no seu sentido amplo. Tudo que eu coloco em primeiro lugar, no lugar que era para ser de Deus, seja filhos, pessoas, coisas, situações, interesses, à frente de Deus como prioridade, e passo a adorar aquilo, ou colocar aquilo como prioridade na minha vida, é também uma forma de idolatria. Quando eu polarizo determinadas situações, quando eu me inclino demais a determinadas situações, também é uma forma de idolatria. Então, esse cuidado que o ouvinte deve ter, né, ao amar pessoas, não que nós não devemos amar pai e mãe, amar esposa, amar filhos, amar o trabalho, a profissão, mas nada disso pode estar à frente daquele único Senhor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, que é o nosso Deus. E aí continua, né, pastor Genival? Porém, numa cama e sobre ela os que adulteram, com ela virei com grande tribulação, e se não se arrependerem de suas obras, ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então ele traz o alerta, ele diz que deu oportunidade a essa igreja de Tiatira para deixar a fornicação de lado, porém ela não se arrependeu. E aí ele afirma que a colocará numa cama, sendo conexão até com a questão da fornicação, e sobre ela os que adulteram. Só que sobre esta cama não virá prazer, virá grande tribulação, grande sofrimento. Então, aquilo que a princípio era um motivo ou local de prazer, de produção de prazer, prazer carnal, através de uma fornicação, que seria a cama, a promessa, né, a essa igreja, o alerta, aliás, a essa igreja, é que será colocada numa cama e sobre ela virá grande tribulação. Aí, se o senhor quiser fazer a continuação da leitura, na página 72 do livro, né, que dá continuidade ao Apocalipse 2, versos 18 ao 29. É isso mesmo, que diz aqui a continuidade do texto bíblico, né? Que, deixa eu colocar aqui na tela para as pessoas acompanharem. Que tem pessoas que estão acompanhando pela Bíblia, tem muita gente estudando, através dessa videoaula que a gente traz aqui sobre o Apocalipse, e tem aqueles que acompanham pela a leitura na tela, por isso que a gente traz para todos vocês. E é muito importante você estudar sobre essas coisas, amigos, para que você tenha consciência. E quer um conselho? Um conselho sincero? Aquilo que você está aprendendo, passe para outro. Todo mundo tem alguém que lhe ouve. Todo mundo nesta vida tem alguém que lhe ouve. Mesmo que seja uma pessoa, 2, 3, 10, 20, todo mundo tem amigos. Então você tem alguém que lhe dá audiência, que lhe ouve? Então, essas coisas que você está aprendendo aqui, passe para elas, vai treinando, ensinando. O que eu entendi foi isso. De repente você não tem ainda acesso ao livro, mas você está tendo acesso às aulas, você tem acesso aqui à playlist no canal É Tempo de Oração, você pode
entrar aqui nas aulas desde o primeiro dia que nós começamos a fazer essas videoaulas, e você tem essa oportunidade, coisa que nós não tínhamos no passado, hoje nós temos, né? Mas vamos à leitura aqui agora, que diz assim: mas eu vos digo a vós e os restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bom. Esse poder às nações, né, pastor Genival, que faz conexão com Apocalipse 20, né, sobre o milênio, a promessa em que no porvir reinaremos sobre as nações e exerceremos esse poder sobre elas. E aqui também traz uma outra promessa, que é receber essa estrela da manhã. A estrela da manhã, ela faz uma conexão com 2 Pedro, se eu puder até abrir, quiser, para que o ouvinte possa acompanhar, lá no livro de 2 Pedro, capítulo 1, no versos 16, 2 Pedro 1, versículo 16, diz assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida, a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. E aqui, pastor Genival, quando nós falamos em estrela da alva ou estrela da manhã, nós não estamos falando do planeta Júpiter, não obstante as pessoas poderem ver esse planeta e achar que é uma estrela logo pela manhã, etc. Nós estamos falando aqui em estrela d'alva em relação ao seu brilho, ao seu resplendor, em ser uma estrela que mais reluz do que as demais. Não obstante, esse reluzir seja a própria palavra de Deus, né? As profecias. Isso está aqui no versículo 19. Né? É o versículo 19 que traz essa ideia de que essa luz, essa estrela da alva, nada mais é do que estar firme na palavra de Deus, firme na palavra das profecias, a qual bem fazeis em estar atentos. E é o que nós estamos fazendo aqui, estudando todos os sábados, para estarmos atentos, despertos, antenados nos eventos das profecias que vão acontecendo ao longo dos tempos. Como há uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça. Ou seja, nós ainda estamos em épocas de escuridão. Porém, aquilo que nos ilumina é o conhecer a palavra de Deus, é estarmos atentos às profecias de Deus. Conforme elas vão acontecendo, nós podemos identificar, olha, realmente nós estamos em determinado período histórico da igreja e podemos esperar o que está por vir, né? Até que o dia amanheça é o cumprimento da profecia. Ainda não se cumpriu. O que me ilumina? É eu conhecer, é eu estar atento à palavra. Até que o dia amanheça é o momento da concretização dessa profecia, né? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E a estrela da alva apareça em vossos corações. E o cuidado que nós temos que ter, né, Luiz? Quando ele começa dizendo
de não seguirmos as fábulas engenhosas, quando vos fizermos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que nós estamos vendo, presenciando nos dias de hoje, essas fábulas engenhosas. Você ouve uma pregação, esses dias eu estava indo fazer uma visita lá em BH, Belo Horizonte, uma visita no hospital, eu e minha esposa, e a gente veio ouvindo uma pregação. São palavras montadas, sabe? São palavras, aquela pessoa, eu penso que ela decora 200 vezes aquela pregação para poder ela vir e apresentar aquilo lá que realmente convence. Se a pessoa não tiver o direcionamento do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai testificar, e nós estamos vivendo isso nos últimos tempos. A gente vê aí as multidões acompanhando, pessoas acompanhando pastores que têm o nome de pastor, que se autotitularam apóstolo, que se autotitularam. A gente vê pessoas que estão acompanhando e a gente vai olhar o conteúdo daquela pessoa, não tem conteúdo. Então são fábulas engenhosas de que nós estamos trazendo aqui para você, amigo telespectador, amigo ouvinte, de que você venha ter cuidado com essas fábulas engenhosas, Luiz. Exatamente, e é isso justamente a promessa, a igreja de Tiatira, né, pastor Genival, ter essa luz. Essa luz nada mais é do que a interpretação da palavra de Deus que vem pelo Espírito Santo. Se eu só continuar a partir do versículo 20 e 21 de 2 Pedro capítulo 1, vai ser exatamente isso que está falando, né? Eu nem ia fazer a leitura, mas como o senhor puxou o tema, vamos continuar aqui no versículo 20, diz assim, ó, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Eu não posso pegar a Bíblia, abrir, achar, tirar coisas da minha cabeça, achar que aquilo ali é de uma particular interpretação. A interpretação, ela vem de uma fonte que é o próprio Espírito Santo. E aí diz no 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, quando eu vou estudar a palavra de Deus, quando eu tenho essa luz, e aí fazendo conexão com a igreja de Tiatira, essa estrela da manhã, quando eu estou antenado nas profecias, como é que eu vou compreender o cumprimento delas? A partir do momento em que eu observo que nenhuma interpretação pode sair do meu conhecimento pessoal, achar que é o meu achismo. Uma coisa é eu interpretar a palavra de Deus à luz dos profetas, à luz dos apóstolos, à luz do seu contexto histórico e social. Outra coisa é eu tirar da minha própria cabeça, do meu próprio achismo, uma determinada interpretação, se é que podemos chamar de interpretação. É o que diz o versículo 20 e 21 de 2 Pedro. E aí a importância da pessoa ter o Espírito de Deus, receber o Espírito Santo, para que o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, venha guiá-la nesse aspecto. Mas vamos lá. Aí, voltando para o livro, né, pastor Genival, se quiser só mostrar aí para os ouvintes que nos acompanham, nós distribuímos aqui essa parte de Apocalipse 2, a partir do verso 18, que trata sobre a igreja de Tiatira, em 4 colunas, nos quais nós temos a autodesignação de Cristo, né, afirmando ser aquele que tem os seus olhos como chama de fogo e pés reluzentes como latão reluzente. O elogio que é feito a essa igreja de Tiatira, né, ela tinha fé, ela tinha amor, ela tinha grandes serviços, e obras maiores até do que as primeiras, ou seja, essa igreja estava numa crescente em obras, porém ela tem uma reprovação, é a terceira coluna, é a reprovação do conselho. Ela permitia que no seu contexto de grandes obras, de grande amor, de grandes serviços, houvessem doutrinas de libertinagem. Dentro do seu corpo, não obstante muitas obras, tinha no seu corpo cristão doutrinas de libertinagem. E aí cada um examine-se a si mesmo. Nós não falamos aqui especificamente em nenhuma igreja, cada pastor, cada ministério, cada pessoa, examine-se a si mesmo, não obstante você ser uma pessoa de muitas obras, de muito fazer,
Isso não lhe habilita a ser uma pessoa que está livre para a libertinagem. As suas obras não te justificam diante de Deus. O que te justifica é o arrependimento e a justificação pela fé em Cristo, no sacrifício de Cristo. Eu sou justificado não por obras, mas pela fé em Deus, a partir do momento em que eu produzo frutos de arrependimento. Esse é o alerta à igreja de Tiatira. E aqueles que estão de pé, eles que ainda estão de pé, aqueles poucos da igreja de Tiatira que estão de pé, devem tomar cuidado e guardar, reter o que tem até o fim. Retendo o que tem até o fim, lhe será dado poder sobre as nações e também ter a estrela da manhã. Pastor Genival. Aí, se quiser fazer a conclusão do texto, na parte da página 74, início dela até o final, e já fica o convite aí para a semana que vem, os ouvintes, enquanto isso abre para os ouvintes aí, semana que vem estaremos falando sobre a igreja de Sardes, sobre a igreja considerada morta. Tema importantíssimo, pastor Genival, muito atual e está imperdível aí. Então, os ouvintes já marquem aí o sininho, já ative. Semana que vem, assista, esteja presente, chame seus amigos, colegas, compartilhe esse vídeo, porque uma temática importantíssima sobre a igreja de Sardes. Muito bem, então vamos ler aqui, pegando desse quadro, quando fala aqui, ó, vejamos o quadro abaixo, autodesignação, filho de Deus que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão luzentes. Aí vem o elogio: eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço, a tua fé e a tua paciência e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Vem a reprovação / conselho. Isso tudo aqui está no livro, pessoal. Quando você adquirir o seu livro, aí você pode rabiscá-lo, né? Tenho contra ti que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, e ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, o que tendes retenho até que eu venha. E vem por último aqui a promessa: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Aí a gente termina dizendo assim, olha, Cristo se autodenomina a igreja, esta igreja, como sendo aquele que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Veja, nosso Cristo é aquele que sonda os rins e os corações. Nada fica em oculto aos seus olhos. Seus pés de latão reluzentes exprimem pureza do metal pelo fogo. Tiatira tinha muitas qualidades, porém permitia em sua congregação ensinamentos de fornicação e idolatria, e que a fazia reprovada, tal qual na época de Jezabel, mulher de Acabe, que ensinava a idolatria e a fornicação ao povo de Israel. Foram dadas oportunidades de arrependimento, mas Tiatira não se arrependeu. A orientação dada à igreja é para que ela se arrependesse e tivesse aquilo que tinha de bom. Retivesse aquilo que tinha de bom. Fazendo isso e guardando até o fim a obra de Deus, como premiação, receberia poder sobre as nações. Esse capítulo desse livro, falando sobre a igreja de Tiatira, Luiz, se a pessoa que está assistindo, que está estudando, que está aprendendo, se ela realmente abriu seu coração para ouvir a voz de Deus, a mensagem de Deus, ele está falando muito para que nós possamos ter essa oportunidade de se arrepender. Com certeza, pastor Genival, essa aqui é a mensagem, né? Não permitir que venhamos deixar em nossa congregação
aos líderes de ministério, né, nesse trabalho interdenominacional, aos líderes de congregação, de ministérios, que não deixe dentro de suas congregações a fornicação e a idolatria sob uma justificativa de grandes obras, que essa é a grande justificativa nos dias atuais, trazer um evangelho adaptado aos interesses de muitos. Então, é preciso ter cuidado. E aqueles que individualmente, né, nós individualmente somos igreja. Não permitimos que, pelas nossas muitas obras, né, maiores talvez que as primeiras, possamos guardar em nosso interior doutrinas de libertinagem e de idolatria. Então, forte abraço, pastor Genival. Nós encerramos aqui esse vídeo. Fica esse alerta a todos, esse autoexame que cada um deve fazer e um aprendizado, né? Esse próprio aprendizado no dia a dia, ou de cada sábado que nós fazemos aqui, é a luz que nos dirige, que nos guia, até que essa luz, que essa estrela d'alva se manifeste nas nossas vidas, que é Jesus Cristo. E eu quero fazer os meus agradecimentos aqui a você, Luiz, e todos vocês que têm participado de uma forma direta ou indireta. Eu quero agradecer aos dizimistas e ofertantes e os que fazem doações ao Ministério É Tempo de Oração. Quero dizer para você de que nós temos todos os dias a oração ao vivo no EC519. Vim com a camisa justamente para mostrar para você de que a gente veste a camisa, né? E também às 18 horas, 18h15, todos os dias a gente realiza a oração. Divulgue o canal, fale para um amigo, uma amiga, o vizinho, o colega, ou nos grupos, sobre esse canal onde nós estamos trazendo orações, mensagens, reflexão e muita coisa boa para o seu coração, para a sua vida espiritual. Deus abençoe a todos. Obrigado, Luiz, também, mais uma vez. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau, tchau.